E aí, você meu amigo, minha amiga aqui do Serviço Social para Concursos, como é que você tá? Tudo bem? Eu sou o professor Bruno Lira, seu professor de Direito Administrativo. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Direito Administrativo, pessoal. Gente, na aula de hoje nós vamos tratar sobre um tema importantíssimo. Nossa, é um daqueles temas que mais cai em prova de concurso. Quando o edital traz a previsão, realmente ele traz bastante questões sobre ele. E é um tema que, se você estuda sozinho, possa ser que você tenha uma certa dificuldade. Então, nós, o Serviço Social para Concurso, estamos aqui para tentar facilitar o seu caminho, para tentar encurtar esse seu caminho até o entendimento e, consequentemente, até a sua aprovação. O tema de hoje, meus amigos, é o tema de licitações. Você vê aqui, licitações. Licitações, lei número 14.133/2021. Gente, a Lei 14.133/2021 é a nova lei de licitações e contratos. É a nova lei, gente. É uma lei que muita gente não conhece ainda, muita gente não teve tempo ainda de se atualizar, então esse é o momento. Vamos conhecer os principais. Aqui a nossa aula de licitações é a aula que traz os principais pontos a respeito do tema. Veja, licitação é um tema gigantesco. Tem muitos detalhes acerca, tá? Mas o nosso curso aqui é um curso mais direcionado. Então, o que nós veremos nas aulas de licitações, nós vamos trabalhar 2 aulas de licitações, e nessas aulas de licitações nós veremos aqueles pontos que mais são cobrados. Então, por exemplo, a parte conceitual, a parte que trata das finalidades, a parte que trata dos princípios, dos objetivos, a parte que trata das definições. Lá na frente, os agentes públicos, as modalidades, contratação direta. Então, são alguns pontos que geralmente mais são cobrados em sua prova. Tudo bem? Beleza? Vamos embora. Pessoal, é o seguinte. Sobre licitação, primeiro preciso que você entenda o que é uma licitação, né? Se você caiu aqui de paraquedas, se você não sabe, nunca ouviu falar em uma licitação, você vai saber que é o seguinte, pessoal, vejam só. A administração pública, gente, como regra, para que ela possa fazer uma contratação, a administração pública, como regra, para que ela possa fazer uma contratação, ela precisa antes fazer uma licitação. Por quê? O que é essa licitação? A licitação, gente, é um procedimento administrativo, é um procedimento a licitação é um procedimento administrativo, sequência ordenada de atos, em que, através desse procedimento, a administração pública vai possibilitar que várias pessoas se candidatem àquele contrato. Então, na licitação, pessoal, a administração pública, vai lançar um edital e vai dizer assim, ó, sociedade, quem de vocês tem interesse em contratar comigo? Então, suponhamos, pessoal, vamos lá. Suponhamos que o órgão quer fazer uma obra pública. Mas para fazer essa obra, ele precisa contratar uma empresa para fazer a obra. Ele não tem servidores para fazer essa obra, então ele precisa contratar uma empresa, uma empreiteira, para que a obra seja realizada. Beleza. Vejam, para fazer essa obra, ele não pode contratar qualquer empreiteira. Ele não pode chegar em uma empreiteira qualquer, como regra. Ele não pode chegar em uma empreiteira qualquer e contratá-la, não. Como regra, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer uma licitação, porque ele não pode, gente, priorizar e nem privilegiar ninguém. Ele tem que fazer uma licitação e, através da licitação, ele dá oportunidade para que todos os interessados possam contratar. Então, ela lança um edital e diz assim, ó, quem tiver interesse, manda tua proposta. E aquela proposta que for melhor para mim, aquela proposta que eu entender que seja mais vantajosa, que seja mais favorável, ela vai ganhar. E aí eu vou escolher essa proposta que for mais vantajosa, que for mais interessante para a administração. Então, em resumo, o procedimento licitatório é um procedimento, sequência ordenada de atos, que tem início, que tem meio e que tem fim, que terá o objetivo de, depois do procedimento, dar a mesma oportunidade para todos os interessados em contratar com ela. E ao final será escolhida aquela proposta mais vantajosa. Ao final será escolhida aquela proposta que vai trazer mais vantagem para a administração. Por exemplo, vou fazer uma licitação para a obra e eu coloco lá no edital que o critério de julgamento é o menor preço. Portanto, vai ganhar a licitação aquela empresa que apresentar uma proposta de menor preço. O Estado vai conseguir fazer a obra pelo menor preço possível.
contratando a empresa que dizer que faz mais barato, digamos assim. Logicamente que devem ser obedecidos vários padrões de qualidade, mas essa é a regra, essa é a ideia do que é uma licitação. Tranquilo, gente? Beleza? Deu para você entender o que seria esse procedimento licitatório? Maravilha, portanto, vamos seguir. Pessoal, quem deve licitar? Quem é que, para fazer uma contratação, tem que fazer esse procedimento licitatório? Vejam só. Administração pública, tá, gente? Por exemplo, serviço social para concursos precisa comprar um computador novo. Para o serviço social para concursos comprar um computador novo, será que é necessário? Que ele faça uma licitação? Schelling precisa organizar um edital de licitação? Não, gente, porque é uma empresa privada. Quem precisa organizar um edital de licitação, quem precisa fazer uma licitação é a administração pública. E a lei vai dizer assim, olha, primeiro, quem deve licitar? A licitação deve ser feita pela administração pública direta. Quando a administração pública direta vai fazer uma compra, uma contratação de serviço, compra de bens, ela tem que licitar, tá? Quem é a administração direta? Ora, se você assistiu àquela aula de organização da administração pública, você sabe. A administração direta, ela é composta pela União, pelos estados, pelo ente federativo Distrito Federal, pelo ente federativo municípios. Então, os entes federativos, União, Estado, DF, município, fazem parte da administração direta. Mas também devem fazer licitação a administração indireta. Quando a fundação pública vai fazer contratação, tem que licitar. A autarquia tem que licitar. Sociedades de economia mista também. E empresas públicas. Empresas públicas. Então vejam, pessoal, toda a administração indireta também tem que fazer licitação, tá? Porém, eu quero fazer um destaque com você. Fundação, autarquia, toda a fase que a gente conversou, né? Fundações, autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas. Todos eles devem licitar. Só que a sociedade de economia mista e a empresa pública, gente, eles têm o dever constitucional de licitar? Tem. Porém, a licitação que as estatais, né? As estatais, que são as mistas e públicas, a licitação que eles farão é uma licitação que é regida por lei própria. Que lei, professor? É a lei das estatais, Lei 13.303/2016. Gente, a Lei 13.303/2016, ela é conhecida como Lei das Estatais. E é lá na Lei das Estatais, pessoal, que vão existir as regras para a licitação da empresa pública e da sociedade de economia mista. Essas regras estarão dispostas na Lei das Estatais. Portanto, embora haja necessidade de a empresa pública e a sociedade de economia mista realizar a licitação, mas a licitação dessas estatais não estarão dispostas, as regras dessa licitação das estatais não estão dispostas na Lei das Estatais. Estão dispostas, portanto, não estão dispostas na Lei de Licitações, estarão dispostas na Lei das Estatais. Então, a licitação das empresas públicas e economia mistas, elas estão previstas, as regras dessa licitação estão previstas na Lei das Estatais e não na Lei de Licitações. Tranquilo, gente? Beleza? Maravilha, maravilha, maravilha. Pessoal, além da administração pública, quem deve licitar? Os fundos especiais. Fundos especiais, pessoal, são fundos criados por entidades públicas que têm como finalidade o interesse comum. Então, são fundos criados pela entidade que há uma destinação de dinheiro público para esse fundo. Eles vão desenvolver uma atividade específica. Então, por exemplo, pessoal, nós tivemos, se você for analisar aí, há algum tempo atrás, tivemos uma tragédia no Rio Grande do Sul. Como houve tragédia em Recife há pouco tempo também, relativamente, como houve tragédia em Brumadinho, enfim, um evento natural, uma tragédia natural. Vamos tomar como exemplo a tragédia climática que houve no Rio Grande do Sul, né? Em virtude das fortes chuvas. A gente teve aí um alagamento, várias pessoas desabrigadas, etc e tal. Beleza. Gente, suponhamos que vários municípios e o estado do Rio Grande do Sul criaram um fundo para destinar dinheiro público e esse fundo ficará responsável para
reerguer, para reestruturar o Rio Grande do Sul, estado e seus municípios. Esse fundo, quando vai comprar, ele tem que licitar como regra, tá? Lógico que existem os casos de dispensa de licitação, que eu vou trabalhar com você na próxima aula, que pode abranger também aqui quando há calamidade, etc e tal. Mas a regra é que o fundo especial ele tem que licitar, tem que fazer licitação. E segundo a lei, também devem licitar demais entidades que são controladas direta ou indiretamente pela administração pública. Se existe uma entidade, meu amigo, minha amiga, que é controlada direta ou indiretamente pela administração pública, essa entidade também deve licitar. Beleza? Show de bola? Maravilha. Gente, um ponto muito interessante que a gente tem que trabalhar agora é sobre a vigência da lei. Que lei, professor? A lei que estamos estudando, Lei 14.133/2021. Pessoal, é o seguinte, vejam só. Eu vou trazer esse esqueminha para a gente conversar sobre isso. A Lei 14.133, pessoal, ela foi publicada em 2021, tá? Antes da Lei 14.133 ser publicada, nós tínhamos algumas leis que tratavam sobre licitações. Qual eram elas, professor? Ora, nós tínhamos a Lei Geral de Licitações, pessoal, que foi diretamente substituída pela Lei 14.133, era a Lei 8.666 de 93. A Lei 8.666 de 93 era a Lei Geral de Licitações. Além dela, por exemplo, tinha a Lei do Pregão. A Lei do Pregão era a Lei 10.520 de 2002, é uma modalidade específica de licitação. Tinha a Lei do RDC, Regime Diferenciado de Contratações. Foi uma lei criada para que ela pudesse reger as obras que estavam atrasadas para a Copa do Mundo de Futebol aqui no Brasil em 2014. Em 2014 tivemos a Copa do Mundo de Futebol e várias obras precisaram ser feitas. Essas obras foram atrasando, e aí foi criada uma lei para trazer uma nova modalidade, que é o regime diferenciado, que é a modalidade mais célere de licitações, para que as obras pudessem ser contratadas de maneira mais rápida. Ok. Gente, vejam só. Isso existia tranquilamente, eram as principais normas de licitações do Brasil eram elas. Só que em 2021, pessoal, nós tivemos a criação da lei número 14.133. Essa lei foi publicada em 1º de abril de 2021. E não é mentira não, tá, gente? É verdade. Embora tenha sido 1º de abril, mas não foi mentira. Foi verdade mesmo que a lei foi aprovada nesta data. Percebam, um ponto muito interessante ocorreu com a criação dessa lei, tá, pessoal? Que é o seguinte. Essa lei 14.133 é a nova Lei Geral de Licitações. Então, ela vem substituir a Lei Geral 8.666 e também as demais. Alguns pontos importantes. Primeiro ponto. Essa Lei 14.133, ela tem como objetivo, um dos objetivos, unificar as leis que tratavam sobre licitações. Então, antes nós tínhamos 3 grandes leis de licitações. A Lei Geral, 8.666, a Lei do Pregão, que criava uma modalidade nova, que era muito usada, e a Lei do RDC, que era uma modalidade diferente também. A Lei 14.133, ela visa unificar tudo. Então, a Lei 14.133, ela tem como um dos objetivos revogar essas 3 leis. Ela revoga as 3 leis e agora diz que existe apenas a Lei Geral. A Lei Geral já seria suficiente para abarcar todas as situações. Tranquilo? Beleza? Maravilha. Pessoal, é o seguinte. Só que embora ela tenha esse objetivo de substituir as 3 leis, ela não fez essa substituição imediata, essa revogação imediata. O que foi que a Lei 14.133 fez? Inicialmente ela disse assim, olha, durante um prazo de 2 anos, a gente vai ter uma vigência compartilhada. Vigência compartilhada. Como assim, professor? Ora, a partir de 1º de abril de 21, durante 2 anos, então até 31 de março de 2023, durante esse período, o administrador público, quando ele fosse fazer uma licitação, ele poderia escolher se ele usaria a antiga lei, uma das antigas leis, ou se escolheria a nova lei. Isso ficaria à escolha do administrador. Por que ele determinou esse período de 2 anos, professor? O legislador, ele entendeu que seria um período de adaptação, porque a licitação, gente, é uma lei importantíssima
para o funcionamento da administração pública. Então, se a gente publicasse essa lei dia 1º de abril de 21 e determinasse assim, ó, a partir de hoje, todo mundo agora que vai licitar tem que fazer de acordo com a nova lei. Ia ser um caos, pessoal, porque ninguém ia estar acostumado com a nova lei, ninguém teve conhecimento da nova lei de imediato. As pessoas iam precisar estudar, as pessoas iam precisar ter conhecimento dos procedimentos da nova lei. Então, como isso não era possível de maneira imediata, o legislador deu um prazo razoável de 2 anos para que as pessoas se atualizassem. Disse, ó, durante esses 2 anos, você escolhe se quer a nova lei ou se quer usar a antiga lei. Agora, depois de 2 anos, a partir de 1º de abril de 2023, aí tem que usar a lei nova. Essa foi a determinação do legislador. Só que no Brasil, né, gente, o brasileiro, aquela história, nós brasileiros, a gente tem aquela história de sempre estar postergando, né? Enquanto der para empurrar para frente, a gente vai empurrando. E essa mania de postergar fez com que as administrações públicas, sobretudo os municípios, não estivessem prontas para fazer a licitação com a nova lei em 1º de abril de 23. Passaram-se 2 anos, eles foram, vamos usando a antiga, vamos usando a antiga, vamos usando a antiga, a antiga, a antiga. Chegou no limite ali, perto de abril de 23, aí começaram a ficar aperreados. Aí falaram, eita, e agora, hein? Como é que a gente vai fazer? Não dá para usar a antiga mais não, agora já falta pouco, menos de um mês, e agora? A gente não sabe nada da nova. A gente foi deixando para depois. E aí foram fazer uma pressão lá no Congresso, lá no Planalto também, tá? E aí essa vigência, que seria até 31/3/23, ela foi prolongada, tá? Ela foi estendida até 29 de dezembro de 2023. Portanto, a partir do dia 30 de dezembro de 23, essas leis, de fato, 8666, Pregam e RDC, elas foram revogadas. Então, de fato, gente, essa data já passou, né? Então, lá em 30 de dezembro de 2023, houve a revogação e não houve mais prorrogação. Não houve mais prorrogação, tá? Então, desde o dia 30 de dezembro de 23, o administrador público ele não pode mais usar as antigas leis. Tem que usar a nova lei. Tem que usar a nova lei. Tranquilo, gente? Beleza? Então aqui, só para deixar destacado para você, aqui foi um prazo de prorrogação. Foi um prazo de prorrogação, tá? Alguns pontos que a gente precisa observar. Gente, durante esse período que nós tivemos de transição, o administrador ele poderia combinar as duas leis em um mesmo processo? Em um mesmo processo licitatório, será que ele poderia usar a antiga lei e a nova lei? A resposta é não, tá, gente? Durante esse período de transição, pessoal, ele escolheria ou uma lei antiga ou a nova. Se ele começasse a fazer uma licitação, gente, se ele começasse a fazer uma licitação de acordo com a lei antiga, lançou o edital com base na 8666, ele tem que terminar a licitação até o final com base na 8666. Não pode misturar as leis no mesmo processo. E quando terminar a licitação, se ele for contratar uma empresa decorrente dessa licitação, tem que contratar a empresa de acordo com a mesma lei da licitação. Se a licitação foi com base na 8666, tem que terminar o contrato com a 8666. Mesma coisa o contrário. Se começou a licitação com a 14133, toda a licitação é na 14133 e o contrato que é assinado também tem que ser com base na 14133. Também tem que ser com base na 14333. Tranquilo, beleza? Maravilha. Essa é a nossa ideia. Agora um ponto importante, pessoal, vejam só. A Lei 8666, que é a lei antiga de licitações, ela tem um capítulo que tratava sobre crimes no processo licitatório. Existe um capítulo na Lei 8666 que eram os crimes do processo licitatório praticado por fornecedor ou por agente público. E trazia a previsão, detenção, reclusão. Isso estava na 8666. Porém, pessoal, a Lei 14133, ela acabou com isso. Ela diz assim, olha, os crimes das licitações não estarão mais presentes na lei de licitações. Esses crimes devem estar no Código Penal. Então, o que foi que a Lei 14133 fez? Ela disse assim, olha, ela não colocou crimes no seu texto e ela pegou os capítulos de crime, o capítulo de crimes que estava na lei de licitações, ela transferiu para o Código Penal. Então, a Lei 14133 tirou os crimes da lei de licitações e colocou um capítulo extra no Código Penal. Show de bola. E essa mudança foi imediata. Não esperou 2 anos não, tá, gente? Então, veja, desde o dia 1º de abril de 21, o capítulo de crimes da 8666 foi revogado.
O restante da Lei 8.666 ficou vigente até 29 de dezembro de 23, mas o capítulo de crimes da 8.666 foi revogado imediatamente em 1º de abril de 21. Esses crimes deixaram de existir na 8.666 e passaram a integrar o Código Penal. Ok, beleza? Maravilha. Outro ponto importante, pessoal. Contratos que foram celebrados sob a égide da lei antiga. Gente, seguinte. Suponhamos que a administração pública assinou um contrato com o fornecedor no dia 2 de dezembro de 2023. Pergunto a você. Assinou o contrato dia 2 de dezembro. Esse contrato vai ser prorrogado aí, vai ir para janeiro de 24, de fevereiro, enfim. Se esse contrato tiver assinado dia 2 de dezembro, esse contrato vai terminar em 24, por exemplo, 2024. Quando esse contrato terminar, a Lei 8.666 não vai estar mais existindo. Então, o contrato foi assinado dia 2 de dezembro sob a égide e com fundamento na Lei 8.666. Professor, e aí? No dia 1º de janeiro, no dia 30 de dezembro, essa Lei 8.666 não existia mais. O contrato que foi assinado com base nessa 8.666, ele tem que mudar de lei? Porque esse contrato ainda está vigente. Foi assinado com base na 8.666. Mas chegou dia 30 de dezembro, o contrato ainda existe e a lei foi revogada. E aí? Eu tenho que extinguir o contrato? Eu tenho que revogar, anular o contrato? Não. O contrato segue normal e segue com base na lei que foi assinada. Ou seja, mesmo que o contrato, pessoal, tenha terminado após a Lei 8.666 ter sido revogada integralmente, mas esse contrato pode usar a 8.666 até o seu final e até também o final dos aditivos. Se o contrato foi assinado sob a égide da Lei 8.666, se o contrato foi assinado com base na 8.666, ele vai utilizar essa lei até o final do contrato e até o final dos seus aditivos. Então, ele termina em 24, aí tem uma prorrogação, outra prorrogação. Juntando todas as prorrogações, esse contrato vai chegar ao final, utilizando a 8.666. Em resumo, pessoal, a licitação começou com a lei, termina com a mesma lei. E o contrato vai ser assinado com base nessa mesma lei. Não importa se essa licitação termina depois que a Lei 8.666 foi revogada, não importa se o contrato terminou depois que a 8.666 foi revogada, não importa. Começou a licitação com a lei, toda a licitação e todo o contrato deve seguir essa mesma lei. Não importa quando termina. Tranquilo, gente, beleza? Maravilha, maravilha, maravilha. Pessoal, então a gente já viu aqui pontos importantes, as definições, as considerações gerais, né? O conceito que é uma licitação, quem deve licitar, a vigência da lei. Agora vamos analisar, pessoal, o objeto da lei. Essa lei se aplica a quais tipos de contratos? Quais são os contratos que precisam respeitar a Lei 14.133, que é a nova lei de licitações? Primeiro, esta lei aplica-se à alienação e concessão de direito real de uso de bens. Então, alienação e concessão de direito real de uso de bens se aplica à nova lei. Também compra, inclusive por encomenda. Contrato de locação, quando ela vai alugar um bem. Concessão e permissão de uso de bens públicos. Prestação de serviços, inclusive técnico-profissionais especializados. Obras e serviços de arquitetura e engenharia. E contratações de tecnologia da informação e de comunicação. Então, esse é o rol, pessoal, de contratos em que nós deveremos aplicar a Lei 14.133. Além dele, nós temos um artigo aqui que vai tratar quais são os casos em que a gente não usa a Lei 14.133. O artigo 3º, veja comigo, inciso 1, diz assim: nós não iremos usar a 14.133 nos contratos que tenham por objeto a operação de crédito interno ou externo e gestão de dívida pública, incluídas as contratações de agente financeiro e a concessão de garantia relacionadas a esses contratos. Então, se você vê na sua prova, gente, operação de crédito, gestão de dívida pública, esquece, não usa a Lei 14.133. E o outro caso, operação de crédito, por exemplo, gente, o Estado vai fazer um empréstimo, financiamento, vai pagar uma dívida. O outro caso, pessoal, é contratações sujeitas a normas previstas em legislação especial. Existem contratações em que nós temos leis especiais, normas especiais para tratar sobre essa contratação, tá, gente? Vejam só. Um exemplo claro e típico disso daqui é a estatal, que segue a Lei 13.303
de 2016. A empresa estatal, ela não segue a Lei 14.133, não é porque ela não precisa licitar, não, é porque ela é regida por uma legislação própria, por uma legislação específica. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vamos falar sobre as finalidades. Quais são as finalidades do processo licitatório, pessoal? O artigo 11 vai trazer para a gente, tá, gente? Quais são os objetivos, quais são as finalidades da licitação. Gente, a licitação tem 4 finalidades importantes. A primeira finalidade, assegurar. Primeira finalidade, assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Gente, quando a gente fala em proposta mais vantajosa para a administração, isso quer dizer, pessoal, que fazer um procedimento licitatório é bom fazer uma licitação, é necessário fazer uma licitação, porque se eu faço uma licitação, eu estou garantindo que a administração pública vai ter acesso ao melhor preço de mercado. Suponhamos, ela quer fazer uma obra. Suponhamos que ela vai chegar lá em um conhecido, o prefeito chegou lá numa empreiteira que é de um amigo dele. Perguntou, olha, quanto é que é para fazer essa obra? A empreiteira diz, é 300 mil reais. Beleza. Pegou o preço de qualquer um. Ele pegou o preço de qualquer um e estimou. Beleza, 300 mil. Agora, na licitação, não. Na licitação, vamos para outro exemplo. Na licitação, gente, o prefeito chega, lança o edital de licitação. E na licitação, as empresas vão apresentar propostas e vão competir. A licitação é um procedimento competitivo. Então, aqui na licitação, as empresas apresentaram propostas e aquela que apresentar a melhor proposta para a administração é a que ganha. Um exemplo, nessa obra, o prefeito lançou o edital, as empresas apresentaram proposta. Uma empresa lançou uma proposta de 300, outra de 280, a outra de 330, a outra de 250, a outra de 200, outra de 270. Veja, quem é que vai ganhar essa licitação? Nesse exemplo da obra que eu estou falando para você, vai ganhar aquela empresa que apresentou a proposta de menor preço. Então, aquela empresa que disse que conseguia fazer, por exemplo, 250 mil, vai ganhar. Aí veja o que eu estou falando para vocês. O que foi mais vantajoso para a administração? Fazer uma licitação que conseguiu por 250 ou contratar com qualquer um que ia contratar por 300? Ora, é mais vantajoso para ela fazer licitação. Então, uma das finalidades da licitação é contratar de acordo com a proposta mais vantajosa para a administração pública. A licitação garante porque bota as pessoas para competir. E as pessoas vão competir para ter o melhor preço, a melhor proposta. Beleza. Pessoal, é o seguinte. Quando a gente fala sobre... Quando a gente fala sobre melhor proposta, quando a gente fala sobre a melhor proposta, a gente tem que entender que o exemplo que eu falei aqui foi o menor preço. Mas não existe só menor preço, tá? A gente vai falar na aula de hoje sobre critérios de julgamento na licitação. E, podemos ter vários critérios de julgamento. O mais comum é menor preço. Mas pode ter menor preço, pode ter o maior lance, no caso o leilão. Veja, se a administração quer fazer uma obra e quer contratar uma empreiteira para isso, de fato para ela vai ser mais vantajoso, contratar uma empreiteira por menor preço. Mas se ela quer vender um bem, ela quer vender um carro, vender o carro para ela é melhor o quê? Se ela vai vender o carro, é melhor vender o carro pelo maior lance, pelo maior preço. Então, veja, a proposta mais vantajosa depende de cada caso. A proposta mais vantajosa pode ser a de menor preço, a de maior lance, a da melhor técnica e preço. A gente vai trabalhar bem esses critérios, tá bom? Ok. Aí ele fala aqui, ó. Inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Eu devo considerar também a questão do custo-benefício, o ciclo de vida. É melhor comprar um computador que dura 10 anos por R$4.000 do que o computador que dura 2 anos por R$3.000. O ciclo de vida do objeto também deve estar considerado na questão da proposta mais vantajosa. Gente, também é um objetivo, também é uma finalidade do procedimento licitatório assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como justa competição. O que é isso, professor? Ô, professor, o que seria tratamento isonômico entre os licitantes? Pessoal, o tratamento isonômico é o tratamento com isonomia, com igualdade. Um dos objetivos da licitação, gente, é dar a todos os interessados a mesma oportunidade em contratar com a administração pública. Vejam, pessoal, se eu não faço licitação, eu chamo uma pessoa por motivos pessoais. Eu conheço aquele cara, vou chamar ele.
Certo, mas tem outra empresa que também gostaria de ter essa oportunidade de contratar com o Estado. Tem outra empresa que também gostaria. E aí? O Estado privilegiou alguém que ele conhece. Na verdade, o Estado não, o gestor privilegiou um parente, um amigo. Então, um dos objetivos da licitação, gente, é garantir isonomia. Todo mundo que tiver interesse em fazer aquele contrato com a administração vai apresentar sua proposta. Todos terão as mesmas oportunidades, é isonomia. Não há privilégio. Eu não vou privilegiar um em detrimento de outro, de forma alguma. Eu vou tratar com isonomia, com igualdade. Tranquilo, beleza? Também é uma finalidade. Esse terceiro não existia na lei antiga. O que existia era o 1, o 2 e o 4, que eu vou mostrar para você já já, tá? Mas o 3 é novidade. O 3 diz assim: evitar contratações com sobrepreço ou com preço manifestadamente inexequíveis e também evitar superfaturamento na execução dos contratos. Vejam, pessoal, aqui é uma situação que, graças a Deus, a gente não vê no Brasil. Sobrepreço, superfaturamento em obra pública não existe, né? Eu nunca vi isso aqui no Brasil, só em Marte. Lá em Marte talvez exista, mas no Brasil nunca vi sobrepreço nem superfaturamento. Mas vejam, brincadeiras à parte, pessoal, a licitação ela tem como objetivo evitar que uma obra, que um serviço, um produto seja contratado com superfaturamento ou com sobrepreço. Não pode, tem que evitar isso. E também com preços manifestadamente inexequíveis. O que são preços manifestadamente inexequíveis, pessoal? Até destacar isso aqui. Gente, a lei prevê no caso de obras, pessoal, a lei prevê que preços manifestadamente inexequíveis são aquelas propostas que estão abaixo de 75% do valor do orçamento. Professor, não entendi. Pessoal, sempre que a administração pública vai fazer uma licitação, ela tem que fazer uma pesquisa de preço para determinar o valor de orçamento, o valor de referência na licitação. Ela quer comprar um imóvel, um carro, vai comprar um carro. Ela vai em 3 concessionárias, faz uma pesquisa de preço desses veículos e ela faz 3 orçamentos, faz a média dos orçamentos e lança no edital. Lança no edital essa média. Beleza. Pessoal, quando ela lança essa média no edital, esse é o preço de referência, de orçamento. É um preço que serve para balizar, para ser uma baliza, tá? Se, no caso de uma obra, um empreiteiro apresentar uma proposta que seja abaixo de 75% desse valor de referência, olha que curioso, se for uma proposta abaixo, não é acima não, é abaixo, proposta muito barata, abaixo de 75%, essa proposta é desclassificada, é considerada como manifestadamente inexequível. Por quê, professor? Gente, a ideia é o seguinte, se alguém apresenta proposta baixa, é bom para a administração. Mas se alguém apresenta uma proposta que seja menor que 75% do valor de referência, entende-se que aquela empresa está apenas tumultuando o processo licitatório. Ela não vai conseguir executar. Se ela cobrar menos que 75%, é um preço inexequível porque ela não executa. Por isso que é inexequível. Ela não vai conseguir executar. É muito barato. Não vai conseguir. Ela pode até começar essa obra, mas ela não termina. Ela não vai conseguir terminar. Então, se isso é ruim para a administração, gente, é lógico que é ruim. Ela vai ter uma obra abandonada. Então, para evitar esse tipo de situação, a lei já diz, ó, o preço que é menos de 75% do orçamento, essa proposta inexequível tem que ser desclassificada. Aí sim, agora sim, essa finalidade também já era prevista na lei antiga, que é incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Então, a lei antiga trazia essa proposta mais vantajosa, tratamento com isonomia e o desenvolvimento nacional sustentável. A ideia aqui é o seguinte, pessoal. A ideia aqui é que a licitação deve fomentar o desenvolvimento nacional. Fomentar. Tanto que a gente tem várias regras de incentivo a microempresa, empresas de pequeno porte. Ok. Só que esse desenvolvimento nacional, pessoal, deve ser sustentável. Deve respeitar as regras de sustentabilidade também. Por exemplo, a gente tem aqui a questão de margem de preferência na licitação para produtos reciclados, por exemplo. Então, gente, tem que ter um desenvolvimento nacional, sim, mas respeitando as regras de sustentabilidade. Tranquilo, beleza? Vamos fazer a questão comigo? Questão número 1 diz assim, ó. A Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 21, conhecida como a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas direta,
autárquicas e fundacionais. Veja que ele não coloca nem empresa pública, nem sociedade de economia mista. Não se subordina ao regime dessa lei. Gente, existem várias questões que vão, pessoal, fazer essa troca do artigo 2º com o 3º. Então tem várias questões que realmente podem querer... essa aqui, por exemplo, não se subordina ao regime da lei. Aí querer te confundir com os casos em que se subordinam à lei e casos que não se subordinam. O mais comum, o mais fácil para você aqui é decorar os que não se subordinam. Lembra deles? Porque se você vê uma questão que quer confundir o que deve ser aplicado à lei e o que não deve ser aplicado à lei, se você lembrar, só são 2 casos que não se aplica à lei. Os que se aplicam são vários casos, é mais difícil de você lembrar, você memorizar. Mas os casos do artigo 3º são os casos em que não se aplica a lei 14.133, é mais fácil, são 2. Quais são? Primeiro caso, operação de crédito interno e externo, gestão da dívida pública. Falou de crédito interno e externo, falou de gestão da dívida pública, não se aplica a lei. E o outro caso é o caso de contratações que estão sujeitas a normas próprias, contratações que estão sujeitas a legislações específicas, não se aplica a lei. O resto se aplica. O resto se aplica. Então, primeiro, letra A, contratações de TI se aplica, não é ela que eu vou marcar, se subordina. Obra e serviço de arquitetura e engenharia se aplica também. Alienação e concessão de direito de uso se aplica. Contratos que tenham por objeto a operação de crédito, aqui é o gabarito, aqui não se aplica. É ele e o que tem a contratação que é regida por legislação própria. E letra E, compras inclusive por encomenda, se aplica também. Então o único em que não aplicaremos é a letra D. Show de bola? Vamos para a questão 2, questão banca IDECAM. A IDECAM vai tratar aqui nessa questão, pessoal, sobre as finalidades, tá? Ela diz assim, ó, a Constituição Federal de 1988 dispõe no inciso 21 do artigo 37 que, ressalvados os casos previstos e especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então aqui, pessoal, é o que a gente está vendo sobre o que está na Constituição Federal. Ok, agora vamos ver o que diz a questão. A questão diz: a licitação é um procedimento constituído por atos e fatos do licitante, todos contribuindo para formar a vontade contratual, que tem por objetivo, de acordo com a Lei 14.133, qual o objetivo? Então, ele traz uma enrolação aqui, pessoal, mas o que é que ele quer perguntar? A licitação tem por objetivo... Tudo isso aqui é a legislação, tá? Ele fala da legislação, mas não é importante para o julgamento. Qual o objetivo? Um dos objetivos da licitação, vejamos as alternativas. Primeiro, assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Tá certíssima a letra A, gabarito. De fato, no que se refere ao ciclo de vida do objeto, nós devemos também entender dessa forma. Letra B. Permitir remanejamento de contratos entre os licitantes a critério da administração pública. Nada a ver, gente. Permitir remanejamento de contrato entre os licitantes. Um licitante ganha uma licitação, aí ele pega um contrato e passa para o outro. Não, via de regra isso não pode acontecer. Letra C. Assegurar tratamento diferenciado entre licitantes. Não, igualdade, tratamento isonômico e não diferenciado. Letra D. Incentivar a participação de empresas licitantes, mesmo com sobrepreço? Não, gente, sobrepreço de jeito nenhum, não pode. E por último, propiciar contratações com preço manifestadamente inexequíveis? Gente, não pode ter contratação com preço manifestadamente inexequível, portanto está errada a letra E. Tranquilo, gente, beleza? Maravilha. Vamos ver o que diz aqui. A questão de número 3. Questão 3. Em se tratando de obras e serviços de engenharia, caso as propostas forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração, serão consideradas o quê? Falei com você isso, né? As propostas que são abaixo de 75% são inexequíveis, letra C, portanto serão desclassificadas. Tranquilo, gente? Beleza? Meu amigo e minha amiga, valeu demais, tá? Muito obrigado por você estar aqui conosco, acompanhando o nosso conteúdo. Vamos encerrando o primeiro bloco da aula de licitações por aqui. No próximo bloco a gente vai continuando os próximos pontos importantes. Muito obrigado pela sua participação e até breve.